Bom dia, a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, meus queridos irmãos cristãos e amigos. Neste momento, eu quero fazer um vídeo sobre minha história e explicar a todos o meu motivo de ser cristão. Conforme os raciocínios de acordo com a palavra de Deus, vou passar a vocês um pouco da minha história. Senti de fazer isso nesta manhã. Eu sou Cido Martins. Eu venho de uma família cristã que professava a sua fé e doutrina na Igreja Católica Apostólica Romana. Desde a minha meninice, desde criança, aprendi a entender alguma coisa a respeito da salvação, sobre Jesus, sobre o sacrifício, enfim, sobre Deus. E cresci sendo já uma pessoa ligado à religião. Desde pequeno, conforme a doutrina católica, todas as sextas-feiras do mês, primeira sexta-feira, nós vínhamos para a igreja aonde tinha uma celebração. Então eu seguia, certo, aquela doutrina, aquele ritual. Fui batizado na Igreja Católica, foi feito toda a Eucaristia, os dogmas. E assim eu fui crescendo com desejo de servir a Deus. Ainda na minha meninice, com 10 anos, lá onde eu morava, o bairro se chamava Serra dos Rodrigues, município de Cambuí, sul de Minas. Eu estava sempre junto com aquelas pessoas que acostumavam rezar em frente às pessoas que ali se reuniam. E eu, como criança ainda, 10 anos, estava junto com eles, sempre participando. Tinha muitas igrejinhas no bairro, e assim faziam aquela cerimônia quase toda semana, e eu estava entre eles, todos adultos e eu criança. Hoje eu me lembro, Jesus com 12 anos discutindo com os doutores no templo, e eu com 10 anos já ligado também com as coisas de Deus. Era muito querido pelas senhoras, pelos senhores, e por que não pelas meninas? Me tornava um menino assim, o primeiro do bairro. Tudo bem, assim o tempo foi passando. Em 1966, nós mudamos para um bairro mais próximo da cidade, por nome de Vazas.
aonde meu pai comprou um armazém e me colocou para trabalhar, dizendo que na lavoura eu não servia para ele. Então me deu o comércio. Fiquei no comércio. E ali, nesse ano, eu já com 14 anos, muito ligado à igreja. Então, todos os domingos, às 19 horas, nós íamos à igreja, batia o sino, o pessoal ali dos arredores se juntavam e ali nós fazíamos uma cerimônia que, conforme era do nosso conhecimento, era rezas. E voltando um pouco atrás, ainda morando lá na Serra dos Rodrigues, um dia meu pai chegou em casa com uma Bíblia nas mãos que ele tinha ganhado de um crente, o senhor Nico Sotti, e falou para mim: olha, rapaz, o seu Nico me deu essa Bíblia aqui, mas para mim não interessa não, que ela pra você fica. Eu abracei aquela Bíblia, que era o que eu mais queria. E nós católicos, infelizmente, naquela época não existia Bíblia para nós, tanto é que era proibido a leitura da Bíblia. E as missas também eram realizadas em latim, então nós não entendíamos nada. Só algumas coisas que o homem passava para nós, em português. Então, comecei a leitura daquela Bíblia e fui para a igreja. Enquanto naquelas rezas que a gente fazia, que eu fazia também, eu rezava na frente do pessoal, daí eu lia um pouco da Bíblia. Lia sem entendimento, até um certo ponto que eu comecei a ler a Bíblia. Nós chegamos em Isaías, no capítulo 44, aonde fala dos ídolos, aonde Deus condena a idolatria. Aí, procurando a entender mais sobre isso, nós fomos ler em Jeremias, no capítulo 10. E ao sair da igreja, aquelas pessoas mais antigas, que tinham um pouco mais de entendimento, eu ouvi um murmúrio sobre eles contra a minha pessoa, dizendo que eu estava dentro da igreja e falando mal da igreja. Eu achei muito esquisito, porque se eu estava falando mal da igreja, se eu estava lendo aquilo que estava escrito na Bíblia. Mas alguém ainda me retrucou: mas isso aí é Bíblia de crente. Então eu fiquei em confusão. Será que existe alguma outra Bíblia? Procurei saber junto ao padre sobre uma Bíblia católica. Naquele tempo nós não tínhamos acesso. Então não conseguia a Bíblia católica. É só os padres que tinham. Então, aí passou-se. E nessa época, eu ainda com 14 anos, o vizinho de meu pai, conversando com ele, falou assim: por que você não coloca esse menino no seminário? Ele tem vocação para ser padre. Meu pai até que achou boa a ideia e procurou na época em Cambuí o cônego Aristeu para ver se conseguia. E esse cônego então tinha um seminário em Pouso Alegre, mas não tinha vaga, e também o colégio era pago. Meu pai não queria gastar com isso. Conseguiram um colégio de padres em Três Marias, nem sei onde fica, sei que é Minas também. Mas como era um lugar muito distante, a minha mãe não quis, não aceitou, não deixou.
Então eu deixei para lá também. Esqueci desses assuntos. E nesse tempo eu fui a São Paulo, na casa de meu irmão, fui junto com meu cunhado. E meu cunhado era evangélico, o meu irmão era evangélico. E à noite ele nos convidou para ir no culto. Fomos no culto, inclusive ele me deu um hinário. Achei muito bom, achei bonito. Senti no coração mesmo aquela presença maravilhosa que nunca tinha sentido. Foi uma coisa bastante incrível naquela noite. Assim viemos embora. E os tempos se passaram. Eu não ia mais na igreja católica e nem na igreja evangélica também. Fiquei neutro, com os tempos neutros. Aí surgiu que eu casei, Me casei. Fui embora para Jundiaí. E em 1973 eu fui para Jundiaí. Passei de 1973 a 75 neutro. Para vocês terem uma ideia, nesse meio de tempo, aonde eu morava, uns 20 metros da calçada, do portão onde eu morava, tinha uma igreja da Assembleia de Deus. E do outro lado da avenida tinha uma igreja católica. Eu estava entre duas igrejas e não ia em nenhuma delas. Depois chegou uma vez, convidei minha esposa para ir assistir uma missa domingo, 6 horas da tarde. Vamos. Quando entramos na igreja, eu vi o padre que estava na frente e eu já tinha lido na Bíblia que Paulo falava assim, que era desonroso para o homem usar cabelos compridos. E o padre que estava lá à frente tinha o cabelo pelos ombros. Coloquei a mão no ombro da minha esposa e falei assim, bem, vamos embora. Chega de ouvir mentira. Fiquei de novo, parado, sem ter noção nenhuma. Mas um dia, meus queridos, no ano de 1975, aconteceu uma coisa comigo. Aquilo que aconteceu com Paulo, a conversão de Saulo, Então, eu senti a necessidade muito grande de procurar uma igreja. Mas eu ficava pensando, meu Deus, mas por que procurar uma igreja se tem... Olha, o que o cristão sabe é isso. Aqui tem a igreja católica do lado esquerdo ali, tem aqui do outro lado aqui da avenida a igreja Assembleia. Agora eu vou procurar a igreja? Como assim procurar a igreja? Não, eu tinha que procurar uma igreja. Eu saía do meu trabalho às 14 horas. Chegava em casa, tomava um banho, pegava um ônibus e saía para a cidade de Jundiaí, procurando igrejas. Acreditam? Pode crer que hoje, pelos conhecimentos que Deus já me deu, eu sei que a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não, que passar disso é de procedência maligna. E o que eu disser aqui, podes crer que é real, é verdadeiro. Então, um certo domingo, eu saí de manhã de casa, a pé, andando pela cidade, procurando uma igreja. E quando cheguei próximo do centro, ali eu entrei numa rua com essa finalidade. Como que alguém necessitasse de aluguel e estava procurando uma casa para morar. Eu estava assim, necessitando de uma casa, mas é uma casa de oração. Logo em seguida, no meio do quarteirão, eu olhei para a minha direita eu vi um templo bem grande, bonito, umas grades bonitas na frente, e uma pessoa ali estava varrendo a frente da igreja, no pátio. Eu atravessei a rua, fui até aquele portão, conversei com aquela pessoa e olhei em cima, irmão, estava escrito Congregação Cristã no Brasil.
Nesse momento, meu coração disparou. Parece que não tinha chão mais embaixo de mim, eu estava leve. Logo perguntei para aquele homem que estava ali varrendo que dia que eles tinham culto naquela igreja. Ele me falou que naquela igreja, naquele dia tinha culto. Era nas quintas, nos sábados e domingo. 19 horas e 30 minutos. Voltei correndo para casa, contente, alegre, muito contente. Ao chegar em casa, falei da minha esposa. Falei assim, bem, eu encontrei. Ela falou, mas você encontrou o quê? Eu encontrei a graça de Deus que eu estava procurando. E hoje mesmo eu quero ir à igreja. Prepara minha roupa. Ela preparou, e eu ainda tinha meu terninho de casamento. Preparou, vesti aquela roupa e fui correndo para a igreja às 7h30. Comecei a congregar junto com aquelas pessoas e fui congregando, irmãos. E quando chegou em novembro de 1975, no dia 11 de novembro, estava um pouco frio aquele dia. Eu cheguei à igreja, era dia de batismo, às 9h30 da manhã. Eu cheguei naquela igreja, sentei lá na frente. E assim, quando começou o trabalho de batismo, a gente foi cantando os hinos. E eu não estava percebendo mais nada, eu estava tomado por alguma coisa que não é dessa terra. Eu nunca tinha sentido antes. Pessoas que desciam para ser batizados, eu olhava lá para trás, João Batista batizando no Rio Jordão. Arrependei-vos de vossos pecados. E as pessoas sendo batizadas e a Bíblia trabalhando na minha mente. Até dados momentos que, quase terminando já o trabalho, eu não resisti mais àquela pressão grande que estava sobre mim e obedeci a Deus naquela manhã. Eu estava com a camisa toda molhada de suor, sendo que ainda estava frio naquela época. Pois bem, eu fiz essa aliança com Jesus. Uma coisa eu tenho a dizer para vocês todos no dia de hoje. Já 46 anos que eu fiz esse pacto com Jesus Cristo. E o que eu tenho a dizer a vocês, que durante todo esse tempo, sempre servindo a Deus, procurando fazer a sua vontade, embora fraco, errante, mas sempre com desejo de melhorar na presença de Deus. E uma coisa Deus me falou naquela época, lá no início, que Ele não me ia dar riquezas de sobra, não. Nunca ia sobrar nada, mas também nunca ia faltar nada. Hoje eu dou graças a Deus. Ele me deu uma família, me deu 6 filhos. Meus filhos todos com saúde. Nenhum deles nunca gastei dinheiro com remédio. Nenhum deles precisou de um atendimento mais profundo, a não ser um resfriado. E eu louvo a Deus hoje porque Ele me deu uma família cristã. Uns filhos obedientes. Até hoje, ainda nessa data, eu só recebo elogios dos meus filhos. Uma filha, também todos tementes, crentes em Deus. Muitos não praticam, mas cada hora é a sua hora. Não é a nossa hora, é a hora de Deus. Tudo bem? Eu agradeço a Deus por isso. Em todo esse tempo, muitos podem falar, mas a gente, para servir a Deus,
Tem que esquecer das coisas do mundo. Sim, está escrito. Quem se torna amigo do mundo se faz inimigo de Deus e vice-versa. Então, nós convivemos com o pecado, vivemos num mundo cheio de pecado, mas temos que aprender a viver sem o pecado, aprender a viver servindo a Deus. Também, quando Deus recolheu minha esposa, tua serva, há cerca de 6 anos, no dia de hoje, né? Há cerca de 6 anos. Antes, eu só consultava a Bíblia, porque na minha igreja onde eu frequento, eles não aconselham o estudo bíblico, só consulta. Mas eu comecei a perceber também que isso não estava muito bom. Jesus pediu para nós examinar nas Escrituras, porque é as Escrituras que falavam dele. Paulo também disputava com as pessoas acerca da Bíblia, da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Ainda não existia Bíblia na época. Como nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 12, e também em João, capítulo 5, versículo 9. Aí, como disse para vocês, que depois que Deus recolheu a minha amada e querida esposa, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Comecei a procurar uma razão por que Deus tinha levado minha esposa. E fui começar a procurar na Bíblia, procurar onde mais. Não existe algum colégio diferente que possa me explicar isso? Não, só a Bíblia. Então eu passei a estudar a Bíblia, isso há cerca de 5 anos. E aprendi muita coisa sobre a Bíblia. Aprendi muita coisa, e tenho muito mais a aprender ainda. Tanto é que agora, ultimamente, eu estou fazendo alguns vídeos para passar os meus ensinamentos para quem ouvir, para quem ver, e assim também sentir-se útil pregando o Evangelho e mostrando tudo aquilo que Jesus fez por mim e pode fazer por vocês também. Tenham um pouco de paciência, o vídeo é um pouquinho longo, mas vale a pena assistir e entender. Assim como Paulo deixou escrito a sua conversão a Jesus Cristo, eu também senti de deixar um vídeo, um áudio, para que vocês vejam e entendam, ouçam e entendam aquilo que o Senhor fez por mim. E se o Senhor fez por mim, Ele pode fazer por qualquer um. Por qualquer um de vós. Então, acerca de doutrinas, estudos bíblicos, vocês podem me perguntar, se quiserem, eu estarei pronto a ajudar naquilo que eu já aprendi nesses 46 anos e nesses estudos que eu faço há cerca de 5 anos, certo? Então, um pouquinho daquilo que Deus me deu, eu distribuo com vocês. O Senhor falou para repartir o pão. Não é só o pão feito com trigo, não. É o pão espiritual também. Vamos ter a caridade, vamos ajudar nosso próximo, mas principalmente na parte espiritual. Tá certo? Esse é o que eu senti de fazer hoje e de passar para vocês. Se vocês acharem muito longo, me perdoa. Vou procurar fazer vídeos menores para que, pouco a pouco, de capítulo em capítulo, nós possamos aprender mais. Tudo bem? Um bom domingo a todos. Que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo reine para sempre em nossos corações. Não se esqueçam, hoje dizem que é domingo de Ramos. Nós podemos responder sobre o domingo de Ramos, sobre a Semana Santa, dentro da palavra de Deus. Ok? Deus abençoe a todos e até o próximo, se Deus quiser.